Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado nesse domingão, no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira também aqui do canal Ave Mais. Primeiro comentário, você tem um link, tem um cadastro a fazer, complete com seus dados e você vai poder apostar. Ganhando dinheiro com a 1xBet. Colocando a palavra Ave Mais, você vai dobrar na sua primeira aposta. A dobra é imediata. Colocou 20, vai para 40. Colocou 40, vai para 80. E aí você vai apostar. Escolha aí o cardápio de todas as competições que você quiser para você ganhar um dinheiro. A 1xBet paga bem, paga rápido. É uma empresa séria. É uma empresa que patrocina grandes clubes, grandes campeonatos e é parceira aqui do canal Ave Mais. Ficou apertado, hein? A vitória do Ituano ontem sobre o CRB por 1-0 apertou ainda mais. Esse final de Campeonato Brasileiro vai ser emocionante. Tá todo mundo embolado. O Bahia, com 52 pontos, demitiu seu treinador a 6 rodadas do final, depois da derrota para Chapecoense em Chapecó por 3-1. O Bahia, que havia empatado em casa contra o Operário de Ponta Grossa, nosso próximo adversário, o Bahia demite o seu treinador. Olha, arriscado, hein? Ter um treinador nesse momento para dar jeito num time, faltando 6 partidas, é muita coragem. O Grêmio também perdeu, está confiando muito num jogo mais tranquilo que tem no meio de semana, que talvez realmente seja o jogo mais fácil contra o CSA, para chegar aí a 56 pontos e dar um salto. Mas também está brincando com o perigo. Mas de qualquer maneira, indo a 56 já dá um bom alívio. Mas o Ituano apertou. O Vasco tem 49, o Ituano tem 47, o Criciúma também ganhou, se aproximou. Tá todo mundo juntinho. Aquilo que a gente não queria acabou acontecendo. O Vasco perdeu a gordura, o Vasco que ganhou essa gordura no primeiro turno enfrentando os times de maior camisa, como Grêmio, como Cruzeiro, como Bahia, só o Grêmio empatou, mas os demais venceu aqui no Rio, perdeu exatamente para esses. E a gordura que ganhara, perdeu agora nesse momento. E precisa somar pontos. Não dá para ficar nessa gangorra de, por exemplo, viajar para Ponta Grossa, como faz hoje, e não pensar em quebrar essa escrita de não ganhar fora de casa, que é uma vergonha. São 8 jogos sem vencer. É muito triste. O Vasco precisa voltar a vencer. É realmente algo que não dá para explicar por que esse time não consegue vencer fora de casa. É atitude, é força, é capacidade, é escalação, é montagem de time. Olha, eu vou tentar analisar um pouquinho algumas circunstâncias aqui, porque o meu comentário hoje vai ser em cima de um jogador, que inclusive vai ser tema também no Boletim AV, que eu vou levar ao ar logo mais lá no canal Atenção Vascaínos. Alex Teixeira. Eu acho que o Vasco precisa ter inteligência nesse instante, porque tem agora um adversário que pela primeira vez tem condição de, no confronto direto, passá-lo. Porque o Ituano, apesar de precisar de 5 vitórias para levar para o último jogo, digamos que o Vasco vença 5 também, para o confronto direto e passar o Vasco, o Ituano tem um time que eu vi jogar ontem, um time limitadíssimo, limitadíssimo. Mas o Vasco precisa ser inteligente e fazer o papel dele. O Vasco precisa somar ponto, o Vasco precisa vencer, porque o Ituano não vai vencer os seus 5 jogos. O Ituano, por exemplo, vai pegar o Cruzeiro em Belo Horizonte. Seria uma tragédia o Ituano vencer o Cruzeiro no dia que o Cruzeiro vai comemorar o título. O Cruzeiro é o campeão brasileiro da Série B com os resultados de Grêmio e Bahia. Não os alcançam, não alcançam mais o Cruzeiro os dois. Os dois estão fora dessa possibilidade de serem campeões. O Cruzeiro é o campeão da Série B em 2022. O Cruzeiro não vai querer entregar o jogo, óbvio, vai querer vencer, ainda mais diante da sua torcida, vai querer ter um bom resultado. E o Ituano vai ter adversários difíceis. O Ituano, por exemplo, vai a Criciúma enfrentar o Criciúma. É um jogo difícil para o Ituano. O Ituano também não vai ter essa
tranquilidade gigantesca de não vai atropelar, até porque é uma equipe, volto a dizer, muito limitada. Ganhou do CRB ontem na Bacia das Almas, num lance fortuito. O CRB teve suas chances também, o goleiro Gilson Paulino, se eu não me engano, que jogou inclusive aqui no Bangu, fez ótimas defesas, grandes defesas. Aliás, como foi o goleiro Gustavo do Criciúma contra o Brusque também, um resultado injusto, porque o Brusque não merecia perder o jogo, por mais fraco que seja, incrível. O Vasco foi o único nos 8 últimos jogos do Brusque que perdeu para esse time. Um time fraquíssimo, que vai cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, dito isso, eu acho que o Vasco precisa fazer o papel dele. E precisa fazer o papel dele jogando fora de casa, porque dentro de casa tem que jogar para ganhar. Não pode dar a bobeira que deu contra o Londrina, porque as chances estão aparecendo. O time melhorou no seu desempenho, apesar de que eu continuo com a minha opinião de que no jogo contra o Londrina a atuação do Vasco não foi boa. Apesar das muitas chances criadas, da maneira como o time jogou, eu não gostei. As chances foram criadas muito mais naquela coisa do vamos, do bola búrica, muito mais no erro do Londrina. O Londrina nos deu um gol, do que realmente por um volume de jogo diferente, por exemplo, do jogo do Náutico, que o Vasco até os 35 minutos teve muita dificuldade, mas depois do pênalti fez um ótimo jogo, controlou o jogo, segurou o jogo, como foi contra o Tombense, como foi contra o CRB, que o Vasco meteu 4. Então, esse time consegue jogar mais bola, mas não há dúvida que algumas situações estão progredindo, mas precisa se refletir em campo. Jorginho tem 4 jogos, 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Não é uma boa campanha, mas o time contra o Grêmio, na estreia dele, fez um bom jogo. O resultado foi injusto. O Vasco tomou 2 gols idiotas. O goleiro do Grêmio, Breno, fez 3 defesas, ou 2, e uma bola bateu na trave numa falta do Nenê. Contra o Cruzeiro, na pressão de Belo Horizonte, até os 25 minutos, o jogo estava igual. O Vasco controlava o jogo, tinha escanteios, tinha chegada, e aí o Ignaldo escorrega, a bola bate no Bozo, o Thiago Rodrigues aceita. No jogo contra o Londrina, o Vasco perdeu 5, 6 chances para matar o jogo. Então, em casa, não tem muito argumento. É como disse o Edmundo sexta-feira no News, a gente foi buscar esse depoimento. Gente, tem que ganhar. Tem que ganhar. Dá para entender? É fazer pressão no juiz, é botar a bola na área, é pressionar. Mas para isso, eu vejo uma circunstância, que é algo que me chama muito a atenção. A insistência com uma formação que para esse tipo de jogo, agora que o Vasco precisa de intensidade, de força, não dá para ser. O Vasco precisa mudar a sua forma de encarar os jogos. Não dá mais para ficar blasé esperando. Ou o Vasco faz o que todos fazem. Eu vi todos os jogos. Eu vi Ituano e CRB ontem. Ituano e CRB marcam saída de bola. Ituano e CRB brigam no meio de campo, lutam no meio de campo. O Vasco tem uma transição defensiva ruim, não consegue se recompor bem, não marca na frente. É um time lento na passagem também da defesa para o ataque, que depende de um jogador que é o André, que é um talento, que vai e volta toda hora, é um dínamo, é muito pouco. E isso é possível mudar com uma escalação, como por exemplo, e olha que dureza dizer isso, mas é uma realidade, com Figueiredo e Peck. Quando nós tínhamos essa intensidade, apesar da pobreza técnica dos 2 jogadores, mas a gente tinha intensidade. Eram jogadores que marcavam, jogadores que iam dentro, jogadores que tentavam, jogadores que perdiam a bola, recuperavam. A gente precisa disso. A gente precisa de competição. Eu vi o Operário jogar contra o Vila, é um time limitadíssimo, mas é um time brabo para jogar lá em Ponta Grossa. Pressão, força, os caras já aumentaram o preço do ingresso abusivamente para não ter torcedor do Vasco. Vão fazer pressão, estão desesperados, estão a 4 pontos para sair da zona do rebaixamento. Uma vitória em cima do Vasco os deixa a 1 ponto, com mais 5 jogos para disputar, ainda dá. E é claro que lá em Ponta Grossa, o que se comenta? Pô, gente, a gente tem ganhado o Vasco, porque o Operário empatou contra o Bahia fora e empatou contra o Vila em casa. O que eles estão pensando do Vasco? Pô, o Vasco é uma careçada, 8 jogos sem ganhar fora de casa, vai ganhar da gente? Não, vamos para dentro. Se o Vasco não entender isso, o Vasco vai perder o jogo. Precisa entender, e eu acho que para isso precisa mudar a filosofia, precisa mudar a cabeça. E aí entra a base do meu comentário. Não dá mais para você contar com jogadores como Alex Teixeira, como Palácios, como Juninho. Não dá mais.
Esses jogadores não estão no timing, no clima. O Alex Teixeira, eu digo claramente, é uma decepção. E é uma decepção como jogador, apesar de nunca ter achado o Alex Teixeira um gênio da bola, mas é um bom jogador, inteligente, rápido, bate bem na bola, seria diferente. O cara jogou 14 anos fora, tem um molho diferente. Mas o que mais me deixa chateado é a omissão do Alex Teixeira. Porque não dá para dizer, o cara já jogou 11 jogos, não, ele está sem o ritmo. Tá, tudo bem, ele ficou desde o dia 2 de março sem jogar, mas poxa, peraí, já tem 2 meses, a janela terminou em 15 de agosto, a gente já está indo já para meados de outubro, já estamos aí para primeiros 10 dias de outubro, hoje é dia 2. Não dá para ver que, não, eu tô sem, não, fisicamente tá seco, tá bem, eu vi na apresentação, ele é um cara esguio, mas sem força. Cadê a preparação física do Vasco para pegar esse jogador e moldar esse cara? Dar força física a ele. Ele é novo, ele tem 32 anos, ele parece um veterano jogando. E se você insistir no Alex Teixeira num grau de intensidade que vai ser o jogo de terça-feira, não vai servir, não vai prestar, cara. Ele tem que jogar de outra forma. Ou então, de repente, vai ser o cara. Guardou para esses 6 últimos jogos ser o Alex Teixeira, decisivo, que eu acho que ele pode ser. Ele fez um jogo contra a Ponte lá em Campinas muito bom. Foi o melhor jogo do Teixeira com o Vasco. Ele teve passe para um gol, ele teve chance entrando cara a cara, ele teve um gol que ele ia fazer anulado. Mas ele precisa dar mais. Ele precisa participar, ele precisa vir atrás, ele precisa pegar a bola, ele precisa ter responsabilidade de quem foi criado no Vasco, de quem tem um carimbo de base forte. O Alex Teixeira me parece longe de tudo, fora do mundo, sabe? Fora daquilo que está acontecendo, numa realidade que ele tem que entender que ele é fundamental, ainda mais numa Série B dessa ridícula. O Alex Teixeira, Alex, você é um jogador internacional. Você é um jogador que, tudo bem, eu não estou bem fisicamente, eu estou sem ritmo, mas porra, não se omite, velho. Morre 30 minutos, mas não se omite, você se omitiu no jogo do Londrina. Foi de uma covardia decepcionante. Perdeu 2 gols ridículos, sendo que o segundo num preciosismo sem necessidade. Mata o jogo. Logo você, um cara de 32 anos, experiente, jogador do Vasco, na necessidade que o clube está, entra cara a cara, saco, faz o gol. E não transfere para outros. E isso ele fez. Não quis bater escanteio, não vinha mais buscar a bola, sumiu do jogo, se omitiu completamente, errado, decepcionante. Se for assim, não joga, não viaja mais, porque está atrapalhando, porque vai estar no banco e vai estar sendo chamado. Então o Alex Teixeira é, para mim, a grande decepção, porque o Carlito Palácio, a gente esperava um pouco mais, claro, mas é um jovem que se não foi tão bem no Inter, pô, será que o Vasco, vamos ver. Mas eu acho também que não vai, como o Juninho que também não vai. Mas muito mais por conta dele, Juninho, que me parece, infelizmente, totalmente despreparado para a vida. Esse menino vai sofrer na vida, vai. Porque ele não vai ficar no Vasco, ele vai ser mandado embora, ele vai jogar em um clube intermediário, vai para uma Arábia, para um Emirados, e daqui a pouco some. E é uma pena, porque é um talento que é o Juninho. Então, ou o Vasco para de utilizar esse tipo de jogador, o Jean Faísca falou isso ontem. Jorginho segura na mão de 14, 13 e vai, irmão. Desiste de certas pessoas. Não dá mais, Jorginho, para você contar com Sarrafiore e Miranda. Ah, mas eles estão treinando bem. Você deu a dica depois do jogo do Londrina. Eu não botei o Sarrafiore porque o jogo ainda não estava definido. Eu precisava virar. Então você não confia no cara. Você está com ele no banco por quê? Tem que entrar se o time estiver ganhando de 4 ou se o time estiver perdendo de 2. Cara que não joga há um ano. O Miranda foi pro banco, não joga há um ano. Por mais que ele esteja treinando bem, tá sem ritmo, tá sem time. É um risco nesse momento contar com esse tipo de jogador. Então abraça 13, 14, os caras que estão jogando, mas Figueiredo, Peck e sei lá, talvez aí mais um jogador, mais o Fábio Gomes, sabe? Eventualmente aí o Zé Gabriel, se o Yuri não jogar, e vambora. Não dá para inventar muita moda, não. Não dá para ser o revolucionário do revolucionário.
E é uma pena dizer isso do Alex Teixeira, mas eu estou pensando no Vasco. E eu acho que o Vasco precisa ter jogadores com saúde, jogadores com... Vocês vão me cobrar isso. Vejam o jogo de terça-feira. Tomara que o Vasco ganhe. Tomara que o Vasco faça um grande jogo. Mas se não competir, vai ser difícil. Precisa competir. Precisa estar no espírito. Nós temos que ir a Ponta Grossa. Vamos ganhar desses caras. No vestiário. Vamos embora, porra. Que vergonha. A gente perdeu 8 jogos seguidos. Cadê a vergonha de vocês, porra? Eu queria estar no meio. Para dar uma preleção para esses caras. E aí, rapaziada? Qual é a de vocês? Vai entregar a rapadura agora 6 rodadas? Vai perder a 9ª fora de casa? O time dos caras está no rebaixamento. Dividida deles é nossa, a gente tem que ganhar. E na bola somos nós, vamos fazer o jogo. Agora o jogo é inteligente. O gramado não é bom, vamos para dentro. Vamos chutar de fora da área. Eu não sei se o goleiro é o Vanderlei, se é o reserva. Que se dane, porque se o goleiro é o titular é o Vanderlei, bom, imagina o reserva. Chuta em gol, porra. Vamos arriscar. Bola parada, vamos defender todo mundo. Bola parada ofensiva, vamos para a área. Bate no gol, chuta na direção do gol. Fazer um jogo prático. Um jogo diretamente prático. Não dá para ser um jogo tranquilo. Não dá para ser um jogo qualquer. Porque se entrar com o espírito de ser um jogo qualquer, vai complicar. Vai ser difícil. Vai precisar ter um pouco mais de capacidade, um pouco mais de força, porque senão não dá. Se jogar aquilo, não, mas faltam 5, a gente vai conseguir dar o retorno. Não, faltam 4 agora. Daqui a pouco não falta nenhuma. É a história do... Olha só, mãe, sem os pés. Olha só, mãe, andando de bicicleta sem os pés e sem as mãos. Olha só, mãe, sem os pés, as mãos e os dentes. Ou acorda, ou então vai ficar sem os dentes no final do campeonato. É isso que a gente quer? Não. O campeonato apertou, o campeonato tá duro, não dá para contar com aqueles que não dão mais, não dá para insistir. Ou vai com os guerreiros, ou vai com aqueles que não que estejam afim, mas que estejam mais bem preparados, porque eu também não acho que não tenha ninguém que não esteja afim, é que não tá dando mais, cara. Não vai dar mais liga. Ou então, amigo, tchau e benção. Não vai classificar. A hora agora é de mudar a mentalidade. É chegar em Ponta Grossa e pensar que é São Januário. Porque se chegar em Ponta Grossa com medo, sem atitude, não vai ganhar o jogo. E não vai subir para a Série A do campeonato em 2023. Agora é hora de mostrar que tem aquilo roxo. Tá bom? Bom, mais tarde eu vou estar no canal Atenção Vascaínos com o Boletim AV, falando do último dia de treinos do Vasco aqui no Rio, antes de ir para Curitiba, para depois seguir para Ponta Grossa, para o jogo da terça-feira, lá na cidade do Paraná. Tem detalhes, tem informações, tem celeuma de ingresso mais caro, tem depoimento de um grande craque do Vasco, falando sobre o momento do Alex Teixeira, enfim, tem muita informação, boletim a ver nesse domingo importante, domingo de votação. Vote. Daqui a pouquinho começa a votação, não deixe de votar, escolha o seu candidato, escolha aqueles que você acha que possam representar você. Isso é muito importante. Não devemos abrir mão desse direito democrático. Grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo domingo, fiquem bem, a gente se vê mais tarde lá no canal Atenção Vascaínos com o Boletim AV. Se inscreva no canal aqui, viu? Acione o sininho para sempre receber todos os vídeos. Amanhã de manhã eu tô aqui na mesma hora com mais um Acorda Vascaíno. Tchau, até já.